Pessoal, tudo bom? Meu nome é Jones, eu sou aqui médico veterinário aqui da Sinvet, trabalho aqui na área de cardiologia da clínica. Hoje eu vim gravar um vídeo com vocês para falar um pouco sobre as cardiopatias em cães e em gatos. Na medicina veterinária, das principais cardiopatias em cães são as alterações que afetam as válvulas dos cães. A gente sabe que os cães, eles, como ser humano, os cães e os gatos, como ser humano, eles possuem 4 válvulas, né? Válvula mitral, tricúspide, válvula pulmonar e a válvula aórtica. Dessas válvulas, as que são mais acometidas, principalmente no cão, é a alteração valvar mitral, tá certo? E um pouquinho em menor frequência é a válvula tricúspide. Então são duas válvulas mais acometidas, mitral e tricúspide, sendo que a mitral ela é bem mais frequente. O que é a doença valvar mitral? É quando essa válvulazinha ela começa a perder um pouco a sua função e aí ela começa a deixar o sangue ter uma regurgitação, causar o que a gente chama de sopro. E aí esse sopro ele começa discreto, começa a ficar moderado, começa a ficar importante e essa regurgitação, que é o sopro que a gente chama, começa a causar um remodelamento do tamanho do átrio, do tamanho do coração. Então ele com o tempo, com a progressão da doença valvar, com a progressão do sopro cardíaco, e o coração ele começa a aumentar o seu tamanho. Essas doenças valvares elas são diagnosticadas primeiro no exame clínico, né? Você com o estetoscópio consegue auscultar se tem algum grau de sopro nesses cães, se é em foco de mitral, de tricúspide, de aórtico, de pulmonar. E aí você detectando o sopro, você olha, tem sopro. Se tem sopro, tem doença valvar. E aí você consegue dizer se tem essa doença. O exame de imagem que a gente lança a mão, mais comum para fechar o diagnóstico, é o ecodopplercardiograma. No ecocardiograma a gente consegue ver realmente qual é a válvula que está insuficiente, tá certo? O grau de sopro dessa válvula, o grau de regurgitação e se já tem algum remodelamento cardíaco, ou seja, se o coração já tem um aumento de tamanho. As doenças cardíacas no cão, elas causam algumas sintomatologias clínicas bem específicas, né? Primeiro de tudo, vem o cansaço, que muitas das vezes não é detectado, porque geralmente o animalzinho que começa a ter um cansaço por conta de um problema cardíaco é aqueles cães idosos, né? E geralmente a gente atribui muito ao cansaço, não ao problema cardíaco, mas sim à idade. Então passa um pouco despercebido esse cansaço que a doença cardíaca causa. E aí a gente vai pegar um sintoma um sintoma que vai acontecer quando a doença está um pouco mais grave, que é a tosse. Então, na maioria das vezes, o animal vem para a clínica não por conta de cansaço, mas por conta de cansaço e tosse. A tosse geralmente é a queixa principal. E, geralmente essa tosse acontece porque ou o coração está tendo congestão, já está tendo líquido no pulmão, ou então esse coração está grande a ponto de causar tosse quando o cãozinho se estressa, se brinca, quando o cãozinho faz algum movimento e às vezes ele tem ali o incômodo do coração grande na traqueia. A gente sabe, pessoal, que hoje a doença cardíaca é uma doença de cunho genético. O que é isso? Aquele cão ele nasceu com a predisposição genética para ter uma cardiopatia, ou de válvula, uma endocardiose, ou uma predisposição genética a ter uma miocardite, uma alteraçãozinha de músculo cardíaco, ou alguma alteração congênita, ou seja, já nasceu com essa alteração. Então, assim, é de cunho genético. Então, ele não tem muito o que fazer realmente para evitar que essa doença apareça, que o animal tenha.
que é algo que está intrínseco no material genético do animal. Então, às vezes a gente pergunta muito se os pais do cãozinho, os pais do gato, se eles tinham alteração cardíaca, porque provavelmente aquele paciente que tem cardiopatia, ele é oriundo de descendentes, de progenitores que tinham alteração cardíacas. E assim, a gente sabe que esses animais, eles são tratados, existe tratamento para essas alterações, tá bom? O tratamento geralmente, na maioria das vezes, ele é baseado no tratamento sintomático, ou seja, você vai ter que controlar os sintomas, tá certo? Então assim, existe um tratamento paliativo, você controla os sintomas para o animal ficar bem, dá qualidade de vida ao paciente, tá certo? Mas na maioria das vezes não tem uma cura clínica, salvo exceções que você consegue curar. A maioria das cardiopatias, eles são de tratamento contínuo, para manter a qualidade de vida do paciente. Ele não tem um tratamento curativo. Pessoal, pois é isso. Eu espero ter ajudado com as informações. Espero que tenham gostado, tá certo? Estou sempre aqui na clínica. Na cidade a gente tem um tratamento, um atendimento diário na área de cardiologia. Vocês podem contar comigo, estou aqui sempre à disposição, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento maior, pode ligar pela clínica. O telefone é 3085-6561, tá bom?